Meus amados irmãos, a paz do Senhor esteja com vocês, que tem nos acompanhado nesse estudo do Gênesis ao Apocalipse. Peço que vocês continuem compartilhando essa palavra, se cadastre aqui em nosso canal, na plataforma, e dê um joinha, deixe o seu comentário. Isso nos estimula a continuar gravando a palavra de Deus. Eu tenho esse projeto que Deus colocou no meu coração de analisar a sua palavra do Gênesis ao Apocalipse. Por isso esta a minha petição a você. Estaremos estudando hoje o capítulo 20 de 1 Samuel, versículos 12 ao 17. No nosso conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre aquela preocupação de Davi, perseguido por Saul. Davi foge para Nod. Davi, tentando proteger a sua vida, relata os problemas que está passando ao príncipe Jonatas. E, dado a situação, as circunstâncias, Jonatas convida Davi para escutar melhor em um lugar mais tranquilo. Convida Davi para o campo. Nesse conteúdo, estaremos, portanto, ouvindo, estudando o diálogo entre os dois, entre o príncipe e Davi. Quando Davi expõe as situações que está enfrentando, algo tão terrível, tão angustiante, tão pavoroso, que o próprio Jonatas pede a Davi para um plano, para saber de fato as intenções do pai. Então, todas essas observações estaremos aqui analisando com você nesses versículos, quando na calmaria do campo, Jonatas ouve o relatório de Davi, a fala de Davi, ele expõe seu problema, e quando Jonatas escuta isso, ambos fazem ali uma aliança, uma renovação naquela amizade, naquele acordo de paz, e ele promete a Davi ficar em alerta, porque ele iria investigar o que de fato estava ocorrendo na mente insana de Saul. E prometeu a Davi com fidelidade que exporia tudo em pratos limpos, na intenção de manter Davi a salvo, em total segurança, considerando a amizade, a aliança, o acordo entre os dois. E Jonatas decidiu ajudá-lo mediante esta aliança, não importando o preço. Por isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo de número 20, versículos 12 ao 17. Em primeiro lugar, nesse encontro, Jonatas
faz uma promessa a Davi de lealdade. No versículo de número 12 e 13, Jonatas diz a seguinte expressão: que o Senhor me castigue com todo rigor. Observe a declaração de amizade, de lealdade do príncipe com Davi. Ele ainda diz: o Senhor esteja contigo, assim como esteve com meu pai. Entende-se aqui que esse diálogo envolvia muitas coisas grandes na nação, no governo. Era o trono que estava em questionamento aqui. E, consequentemente, a segurança de muitas vidas. Jonatas faz uma promessa de repassar, informatizar a Davi todas as intenções de seu pai Saul, e ele faz isto, segundo o texto, sob pena de maldição. Ele se coloca como um candidato a ser maldito se não for leal com Davi, caso ele não cumpra tudo que foi tratado nesse momento, nesse diálogo entre os dois. O que a gente depreende dessas declarações de lealdade de um cidadão a outro, baseado no amor fraternal, espiritual, é que a lealdade, conforme vimos aqui, é uma das mais preciosas qualidades, é a demonstração mais brilhante quando existe o amor de Deus entre duas pessoas, entre um grupo, entre um ministério, uma igreja, um povo que se diz cristãos. Devemos ser leais uns com os outros nos nossos acertos, nos nossos compromissos, na nossa vida de fé com Deus, com a palavra e com o ministério. Uma pessoa leal não vive apenas para si mesmo. Conforme aprendemos aqui na história de Jonatas, elas não só vivem de acordo com seus compromissos, como estão dispostas a sofrer para garantir a fidelidade nos seus compromissos. E Davi estava completamente angustiado. Davi estava fora de sua casa, fora de sua esposa, fugitivo, vivendo um dia após o outro, angustiado, e precisava ir para a casa de seu pai, conforme veremos, para a festividade da lua nova. E Jonatas daria o aval a Davi, pois Davi estava ali como funcionário do governo. Ele não poderia sair dentro dos parâmetros do governo de Saul sem a devida permissão. Por isso, essa lealdade de Jonatas para com Davi tem essa amplitude que envolve o próprio destino do trono de Israel. Eu gostaria de ler para você o versículo 12 e o versículo 13. A Bíblia diz: e Jonatas disse a Davi: pelo Senhor, o Deus de Israel,
prometo que sondarei meu pai a esta hora. Depois de amanhã, saberei se as suas intenções são boas ou não para com você. E mandarei avisá-lo. Lealdade, compromisso, palavra de um homem de Deus para com outro homem de Deus. E se meu pai quiser fazer-lhe mal, que o Senhor me castigue com todo rigor se eu não lhes informar disso e não deixá-lo ir em segurança. Então, observe as circunstâncias em que Davi estava nesse momento. A pressão psicológica, pois era a sua vida. E há momentos na vida de Davi e de qualquer um de nós que temos promessas de Deus, que parece que o mundo vai desabar, que tudo vai se acabar e tornar-se em nada. Mas quando Deus levanta, dentro do contexto do próprio governo, um homem justo, temente, leal, tudo se modifica, meu irmão. Jonatas faz a Davi a seguinte expressão: o Senhor esteja com você, como esteve com meu pai. Saul começou bem o seu governo. E Jonatas tinha consciência disso. Mas, como nós vimos a história, Saul preferiu escolher o caminho errado, o caminho do mal, o caminho da desobediência, que contrariou o coração de Deus. E Deus o destituiu do trono. E Jonatas tinha consciência disso. E dentro desse diálogo, desse acerto, dessa aliança, ele exprime essa palavra: o Senhor esteja com você, como esteve com meu pai, como esteve com meu pai. O príncipe sabia que o seu pai estava desviado, endemoniado, com um problema muito grave psicologicamente, e ele sabia que o Senhor Deus transferiu o trono para Davi. Conforme vimos no conteúdo anterior, quando Jonatas fez aquela aliança com Davi, ele fez consciente de que Davi foi o escolhido de Deus para o trono de Israel. E ele, sendo um homem de Deus, um visionário, um homem espiritual, ele viu isso em Davi e passou suas armaduras, o escudo, a lança, lembra disso? Para Davi, quando Davi venceu o gigante Golias. Uma forma de passar o próprio governo nas mãos de quem de direito. E ele fala nisto aqui, quando ele diz: o Senhor esteja com você, como esteve com meu pai. Aqui nós vimos claramente que Jonatas estava ciente e consciente de que Davi se tornaria o monarca predileto de Israel. No versículo de número 14, ele faz, portanto, um acordo com Davi, uma aliança com Davi, pedindo desta aliança que Davi se comprometa a segurar, a proteger seus familiares. O versículo de número 14, a Bíblia diz: se eu continuar vivo, seja leal comigo, com a lealdade do Senhor, mas se eu morrer, ele reconhece
nessa sua abordagem, nessa sua sondagem a Saul, que ali seria definido quem de fato governaria o povo de Israel. E nisso ele teme pela segurança dos seus familiares. E ele faz então esse pedido a Davi. Ele coloca nessa cláusula essa garantia de segurança para seus familiares, pois a situação ali, como eu digo a vocês, está envolvendo o trono, a nação, tudo que se diz relacionado ao governo de Israel como nação. Naquela época, nas circunstâncias como esta, quando um trono era conquistado por um outro soberano que destituía aquele antigo rei, a tendência cultural daquela época era que o rei que assumiu aquele trono mataria todos os oponentes, todos os inimigos, tanto o rei antigo como seus conselheiros, sua turma da corte, passaria pelo fio da espada para que aquele trono conquistado tivesse solidez, não tivesse embaraços, não tivesse os pós e os contras, não tivessem problema para o rei seguinte. Então, eles matavam todos. E Jonatas, ciente desses costumes dessa época, implora pela vida dos seus familiares. Até a Bíblia tem algumas citações de casos como este dentro do próprio governo de Israel. Você lembra que Baasa matou toda a família de Jeroboão quando assumiu o trono? Por quê? Para que o trono ficasse de fato livre e que Baasa governasse sem problemas, sem perseguições, sem inimigos, sem os contras, sem os esquerdistas ameaçando o seu governo. Em contrapartida, Elá matou toda a família de Baasa para o governo ter paz, ter um único regime. E assim as coisas continuaram. Você lembra quando Jeú perseguiu a Acabe? Acabe tinha 70 filhos e os moradores daquela cidade, para defenderem as suas vidas e para o trono ter solidez, paz e tranquilidade, eles mataram todos os filhos de Acabe, degolaram, colocaram as cabeças em um cesto e levaram até Jeú, que estava vindo em fúria para destruir, para matar todos que pudessem se opor ao seu governo. E as pessoas, para garantir as suas vidas, já anteciparam e mataram todos os filhos do rei antigo, para que o trono tivesse solidez, firmeza, paz e tranquilidade na continuidade da sua história. Nós vamos analisar também, futuramente, uma mulher assassina chamada Atália, ou Atalia,
que também mandou matar todos os descendentes reais. E um sacerdote, se não me falha a memória, Jeoiada, terminou salvando uma criancinha chamada Joás, que escapou e que futuramente assumiu o trono. Mas ali foi um complô de assassinatos, de corrupção, de pecados, que veremos isso quando estivermos estudando o livro dos reis de Israel. Enfim, preocupado com sua vida e com sua família, Jonatas pede a Davi que seja leal com sua família, leal com seus descendentes, assim como ele foi leal com Davi, assim como eles estavam fazendo esta aliança aqui de paz, de amizade, pois Jonatas sabia que Deus estava aproximando Davi do seu lugar, do trono de Israel. O versículo de número 15, a Bíblia diz: jamais deixe de ser leal com a minha família, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Glória a Deus. Ele sabia que Davi ia ocupar o trono e muitas cabeças iriam rolarem daqueles que se opunham a Davi, daqueles que denunciavam a Davi para Saul. Lembra que muitos, inclusive um cidadão chamado Doeg, denunciou: olha, eu vi Davi lá em Nob. Esses tipos de pessoas eram ameaça para o governo de Davi. Então, Jonatas faz esse clamor, esse pedido, dentro desse acerto, dentro desse acordo, que a sua família seja poupada. E Davi confirma esse acordo, essa promessa, garantindo segurança para Jonatas, para suas famílias, e que, ao ocupar o trono de Israel, ele seria amigável, seria um pai desses descendentes do seu amigo. E como nós conhecemos a história, Jonatas terminou morrendo numa batalha contra os filisteus e deixou um filho chamado Mefibosete. E quando Davi estava no trono, ele lembrou desse rapaz, conforme nós vamos ver mais para frente, e Davi honrou as promessas dessa aliança com seu amigo. O versículo de número 16, Jonatas, ele se une a Davi na concordância de que Davi, de fato, deveria eliminar todos os esquerdistas que se opunham a ele no governo. E ele faz esta assertiva no versículo 16, quando ele diz: assim Jonatas fez aliança com a família de Davi, dizendo: que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestarem contas. Veja que nessas afirmações de Jonatas, quando ele diz que o Senhor chame os inimigos de Davi
para prestarem contas, ele está se aliando a Davi nessa conquista, mesmo que nessa conquista tombe o seu próprio pai, Saul. Porque Deus e seus propósitos, suas leis, está acima das leis humanas. Os propósitos de Deus são mais importantes do que os governos humanos, principalmente quando alguém é destituído do trono, mas permanece ali como um ímpio, como um vândalo, como um intransigente que não reconhece a sua própria desgraça, que não reconhece a sua própria falta de popularidade, como é o caso de Saul. Então, Jonatas se associa a Davi. Jonatas, ele concorda com Davi e ele percebe, ele vê o fim de todos os opositores do trono de Israel. E ele então pede esta segurança da parte de Davi, pois sabia Jonatas que Deus chamaria a todos os opositores para o acerto de contas. Isso é muito relevante para você que tem um ministério, para você que é um pastor, presidente de uma igreja, um pastor auxiliar, que tem qualquer funcionalidade no corpo de Cristo. Como estão as pessoas que Deus colocou ao seu lado para trabalhar em harmonia? Olha, tem muitos que estão abandonados, que foram pisoteados, por causa que você não reconhece que Deus já te tirou desse lugar há muito tempo, mas você permanece aí como um Saul sanguinário, espiritual, matando a todos que se levantam como uma ameaça ao seu posto de trabalho. A obra é de Deus, o ministério é cristão. Quem gerencia, quem governa, quem está no comando da igreja, não é o homem. O Senhor não deu para a sua igreja homens para governá-la com rigor, com autoritarismo, com tirania. Pelo contrário, o Senhor Jesus, quando foi para o céu, pós-ressurreição, ele disse que rogaria ao Pai e o Pai enviaria outro Consolador, o Espírito Santo. Este é o Senhor que está entronizado no comando da dispensação da graça de Deus, arrebanhando a igreja, protegendo a igreja, usando um e outro dentro dos seus dons ministeriais. Então a igreja não tem dono aqui na terra, a não ser o Espírito Santo do Senhor. A igreja é de Cristo, pastor. A igreja não é sua. A igreja não é uma propriedade de vocês, que manipulam o povo para enriquecimento próprio, para vantagens próprias. Associa a igreja a políticos corruptos, a ofertas de Satanás. E o povo inocentemente olha para você naquela mentalidade de que você é um ungido de Deus. E assim você vai explorando o povo de Deus. Mas olha, há um final para tudo isso. As consequências são terríveis quando o acerto de contas chegar, quando o verdadeiro rei chegar entronizado diante da sua igreja.
Ele não permitirá mercenários diante do seu povo, governando o seu povo tiranicamente. Tudo isso será requerido naquele dia. No versículo 17, Davi então confirma, faz o seu comprometimento nesse diálogo, nesse acerto entre os dois, e a Bíblia diz o seguinte: e Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois era seu amigo leal. Veja a importância, como eu disse no início, da lealdade entre irmãos, entre ministérios, entre igrejas. Que tristeza nos dias atuais. Placas e mais placas, denominações e mais denominações. As pessoas fazem um curso de pastor das 8 horas até o meio-dia. Pega o seu certificado e já sai com a titularidade de pastor e já abre uma igreja e já se acha o rei daquele espaço, e assim a iniquidade se expande loucamente nesta era de tamanha apostasia profética. Mas Jonatas contava com a lealdade de Davi, correspondente com a sua lealdade. E ambos entram no acordo. E como eu disse, Davi aceita essas prerrogativas, obviamente, e Davi foi leal até o último suspiro da sua vida para com Jonatas, mesmo após a morte trágica do seu melhor amigo, ele não deixou de cumprir, dentro dos propósitos, dos acertos, dessas cláusulas, a sua parte na aliança. Em nosso próximo conteúdo, estaremos, portanto, analisando o encontro de Jonatas no almoço, no jantar, na festividade com seu pai, e a falta de Davi naquela reunião comemorativa, que desperta a curiosidade de Saul, e motivado por essa curiosidade da ausência de Davi naquela festividade, ele termina interrogando aos seus oficiais ali no jantar e ao seu próprio filho. Onde está o filho de Jessé? E Jonatas termina, então, expondo algumas situações, mas isto nós veremos em nosso próximo conteúdo. Que Deus lhe abençoe, que essa palavra tenha importância espiritual para a sua vida. Peço as suas orações por mim, me ajude em oração. Eu estou aqui como um soldado ferido, desigrejado, acredite, mas em Cristo, na rocha, pois o homem pode nos tirar o ministério, pode nos tirar o entusiasmo, pode nos tirar muitas coisas dentro dessa organização humana que nós chamamos de igreja. Mas o homem jamais poderá tirar o que Deus planta no coração dos seus escolhidos, o dom, o chamado, e isso está aqui no meu coração. Mesmo sem igreja, mesmo sem ministério, mesmo abandonado neste lugar há quase 7 anos, sem uma visita de ninguém, o Senhor Deus jamais se ausentou deste velho coração. Pois eu sei
de onde o Senhor me tirou aos 16 anos de idade. E esta chama, quando entrou na minha alma, permanece até hoje. Não importa as pancadas, os erros e acertos da vida, mas o que importa é que Jesus está comigo, é que o meu chamado continua aceso e por isso faço uso das redes sociais para levar a você esta palavra tão importante. E temos outros muitos assuntos que iremos tratar de importância para esta geração. O nosso estudo mais aprimorado sobre as últimas coisas, sobre a escatologia bíblica e assim por diante. Conto com as suas orações em nome de Jesus. Um forte abraço.